Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, au pair aqui nos Estados Unidos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. É mais um vídeo do meu diário de intercâmbio do meu segundo ano de au pair. Eu não fiz esse diário no meu primeiro ano de au pair e eu resolvi fazer agora, contando como tá sendo cada mês, como tá sendo a vivência com a família, com as amizades que eu tô fazendo, as viagens, enfim, tudo sobre como tá sendo cada mês desse meu segundo ano de intercâmbio. E esse é o segundo vídeo, então vai ser sobre o meu segundo mês aqui nessa família e como tá sendo a minha experiência. Então vamos lá, né? Eu já tô aqui com o meu fiel escudeiro, fiz um mini rascunho do que eu preciso falar no vídeo de hoje pra não me perder tanto, mas eu confesso que eu tava demorando pra gravar esse vídeo, eu tava com preguiça de gravar. Eu amo editar vídeo, mas eu tenho muita preguiça de gravar, de sentar de frente pra câmera e ficar falando, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu não gosto de gravar, entendeu? Então é um pouco difícil pra mim. Mas vamos lá, depois de adiar bastante, vamos fazer esse vídeo. Primeiro ponto, com relação à família, à rotina, como que tá sendo a minha vida aqui. Outro vídeo eu tinha falado que no início, nas primeiras semanas, tinha sido um pouco difícil, porque eu ficava sempre comparando, né, a família atual com a minha outra família. E agora que eu já tô aqui há 2 meses, acho que eu já me adaptei bastante à minha rotina, às crianças, a casa, a região em si. Então, eu acho que tá sendo bem mais fácil, porque meio que você vai se desprendendo um pouco dos laços da sua antiga rotina, da sua antiga host family. Então, de certa forma, eu acho que como o tempo vai passando, você vai desprendendo um pouco mais da sua outra experiência e parando de fazer tantas comparações. Vou falar que tem sido 100% fácil, porque criança é criança, trabalho é trabalho, mas elas, no geral, não são crianças impossíveis de lidar, entendeu? Me escutam, são crianças que me respeitam, e eu acho que isso é o mais importante. Também de você ter essa liberdade, né, que os pais me dão, por exemplo, pra eu lidar com as crianças do meu jeito. Então, eu acho que tudo isso é um combo que fez me adaptar rápido à família em si, à minha rotina, enfim. Uma coisa também que aconteceu nesse segundo mês, que era um terror, assim, pra mim, que eu pensava, meu Deus, que nunca tem nenhum problema pra mim com relação a isso. O pneu do carro que eu dirijo furou. Em um ano, na Geórgia, nada aconteceu com o carro que eu dirigia. E aqui no meu segundo mês, o pneu do carro que eu dirijo furou. E foi muito assim, nada a ver, sabe? Chegando em casa, inclusive, o alarmezinho começou a piscar. Eu achava que não era nada, porque o meu rosto já falou que o alarme da calibragem às vezes aparece e que ele sempre tá calibrando, então era porque o pneu tinha problema mesmo. Então achei que era isso, não me preocupei. E aí quando foi de tarde, que eu fui pegar as crianças, o pneu do carro tava baixo. E eu me desesperei porque eu não sei trocar pneu. Os meus roxos, né, trabalho em Nova York, então assim, o que eu ia fazer? Eu tinha que pegar as crianças na escola. Então na hora eu só fui a pé, porque não é longe, é tipo 17 minutos, eu acho, a escola das meninas. E o do menino é tipo 5 minutos. Então eu fui correndo a pé, peguei elas e deu certo, peguei o menino, aí mandei mensagem pra minha chefe falando o que aconteceu. E enfim, vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, né, como ficou o carro. Enfim, deu tudo certo, eles chegaram em casa, estavam super de boa. E meu medo era eles, sei lá, querendo jogar a culpa pra mim, né? Mas eles sabem que esse carro já é velho e sempre acontece problemas no carro e com o pneu. Tanto que meu rosto já tinha falado sobre a questão da calibragem, que aparecia esse alarme, que era normal. Então, eles super entenderam, levaram pro conserto e depois, no outro dia, já tava tudo certo com o carro. Mas eu confesso pra vocês, foi assim, desesperador, porque você fica muito, sei lá, se sentindo vulnerável, né? E que, de certa forma, pode sobrar pra você uma culpa. Enfim, primeiro perrengue com relação a carro aqui nesse país, passado com sucesso. Uma coisa que eu queria contar também sobre a minha rotina é que eu comecei um hobby novo. Comecei a jogar tênis. Porque, né, eu nunca fiz aula antes na vida, nunca. Não tô fazendo aula aqui, eu tô só indo por diversão mesmo, porque aqui na cidade onde eu moro tem várias quadras de tênis espalhadas pelos parques da cidade. Então você só precisa chegar lá com as bolas e a raquete e dar sua cara a tapa. Então eu tô indo com algumas amigas jogar no parque aqui perto de casa e tem sido muito legal, gente, muito legal. Eu não imaginava que tênis era um esporte tão legal, porque pra assistir, eu confesso, é um pouco chato, mas pra jogar é muito divertido. E aí, indo pro segundo ponto que eu queria falar, é sobre a área, as amizades, o que eu tô achando. Nesse aspecto, eu vou manter o que eu falei no outro vídeo,
as mesmas impressões, acho que não mudou muita coisa. Eu tô gostando muito da área, é uma área bem diferente da onde eu tava no meu primeiro ano de intercâmbio. Bastante urbanizada, walkable, você vê vida acontecendo, tem muita au pair ao redor, sabe? Não é aquela coisa de, poxa, a minha amiga mais próxima mora 30 minutos de mim. Não, as minhas amigas moram a 2, 3, 4 minutos de carro, às vezes até 10 minutos a pé. Então, é muito legal, é muito diferente da minha outra realidade quando eu tava na outra família. Tantas au pairs, tanta possibilidade de conhecer pessoas novas, acho que isso te traz um conforto maior, até porque no segundo ano você já tá tão, assim, cansada. E quando você faz amizades incríveis no seu primeiro ano, você fica também mais exigente com relação a amizades, essa coisa de gastar sua energia com pessoas que vão realmente agregar alguma coisa, né? Chegar no meu segundo mês e já tendo amizades, assim, legais, bacanas, que eu consigo conversar, você se sente ali naquele conforto, muito importante pra mim. Porque, como eu falei, no meu primeiro ano eu já tinha um grupo muito bacana de amigas, a gente se apoiava muito, elas se tornaram família pra mim, então eu tava muito receosa, né, de vir pra um estado totalmente novo, uma reviravolta de uma hora pra outra, e Deus tem sido muito bom comigo, mandou pessoas muito bacanas pra esse meu segundo ano, então eu tô bem feliz com relação a isso, né, a área, as pessoas, as au pairs ao redor. Então tem sido bem legal. E aí, falando sobre como foi esse meu último mês, no geral, muita coisa aconteceu em abril. A gente teve o Spring Break, as crianças ficaram de férias de escola por uma semana, mas a minha família viajou. Eles foram pra casa dos avós, foram passar a Páscoa em família, foram pra Flórida e eu não fui, graças a Deus. Eles não pediram pra eu ir, então eu tive uma semana de férias, o que foi incrível. Muito bom, deu pra descansar, deu pra viajar também. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E como a gente tá na primavera, teve muita flor por aqui, gente. Tipo assim, foi uma coisa que eu não vi tanto lá na Geórgia. Não é que lá não tinha. Tinha flores também, tinha bastante cherry blossom. Inclusive na casa da minha host family a gente tinha cherry blossom. Aqui pra cima é uma coisa assim, surreal, de verdade. E eu amo a primavera, então foi muito bacana ver isso de pertinho, da minha rotina, no meu dia a dia, tá indo pegar as crianças na escola e passar por várias árvores, né, de cherry blossom, em outras árvores que eu não vou saber o nome, mas cheia de flores, sabe? E aí você sente a vida voltando pro seu corpo, o frio indo embora. E eu e duas amigas, antes do Spring Break começar, a gente foi num parque lá em Newark, aqui em New Jersey, pra ver o festival da cherry blossom. E foi muito lindo, eu vou deixar alguns vídeos aqui, alguns takes que eu fiz lá. Ele fica, acho que, talvez 30 minutos aqui da onde eu moro. A gente foi de carro e tava uma loucura, porque a gente deixou pra ir no último dia lá. Eu não sabia que tava acontecendo esse festival. Quando eu vi, foi no dia anterior ao último dia do festival. Então, ou era a gente ir no último dia, ou a gente não ia conseguir ir. Então, tava cheio de carro, não tinha onde estacionar, a gente tava quase desistindo de ir, porque tava um caos realmente. Não deixem pra ir de última hora. A gente não andou tanto, porque a gente não tinha tanto tempo pra ficar, mas o tempo que a gente ficou valeu muito a pena. E é uma coisa que eu vou sentir muita falta, sabe? Quando eu voltar pro Brasil, ver a primavera, porque é uma coisa que a gente não tem tão definido assim no Brasil. E aqui é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu não vou estar aqui nessa época de abril, no ano que vem. Então, é uma coisa que já bateu uma bad só de pensar que foi minha última primavera aqui. E aí, com a primavera, né, vem o Spring Break. Minha família acabou viajando. Eu tive basicamente 10 dias, eu acho. Acho que no geral foram os 10 dias de folga, contando com o final de semana, claro, né? Eu aproveitei pra descansar, que eu tava precisando. Aproveitei pra ir em loja e pra viajar. E aí, nas lojas, eu tava basicamente procurando as roupinhas pra minha viagem, mas eu não achei muita coisa legal. Eu fiz alguns takes em algumas lojas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, porque eu não sei se a qualidade ficou boa. Mas eu vou dar uma olhada e se tiver dado bom, eu vou colocar alguns takes aqui pra vocês verem. Mas basicamente eu fui na Ross, fui na Target, fui na TJ Maxx também. Mas a única coisa que eu achei legal foi uma calça que eu comprei na Ross e uma blusinha. Acho que foi na Ross também. Mas eu tava louca pra comprar um tênis, não achei nenhum bom. E foi isso, fiquei batendo perna em loja,
vendo roupa e voltava pra casa, descansava, fui pra igreja também, que pra mim a Semana Santa é uma semana muito especial e o Spring Break ele bateu exatamente com a Semana Santa, então foi muito bom pra mim ter esse tempo off, pra poder fazer as minhas coisinhas, né, pra poder viver a minha espiritualidade sem estar trabalhando. E aí chegou o dia da minha viagem, e foi pra Virginia Beach, e foi uma viagem muito legal. Eu fui pra visitar a tia do meu namorado, que mora lá há muito tempo. Ela mora lá com os filhos e com o marido, então foi uma viagem muito família, que me trouxe um gostinho do Brasil. Lá é uma cidade litorânea, então aproveitei bastante a praia, a gente passeou de barco. A cidade é muito bonita e olha que nem tá no verão ainda, né? Eu fui na primavera, então ainda tava um pouco frio, mas o calor já tava chegando. Eu amei a cidade, eu achei a cidade linda, muito charmosa. Eu queria muito voltar lá no verão, eu não sei se vai dar, mas eu queria muito voltar. É uma cidade também histórica, tem várias coisas legais lá pra visitar. Tem uma base militar bem forte. Inclusive, eu vi vários caças sobrevoando. A gente tava fazendo passeio de barco e os caças passando em cima. Então foi uma experiência bem diferente, porque eu nunca tinha visto caças desde que eu cheguei aqui. Comi muita comida brasileira, passei a Páscoa com eles, ganhei muito chocolate. Enfim, foi muito legal. Foi uma viagem que eu descansei, sabe? Porque normalmente quando você é au pair... você viaja muito de fim de semana, porque a gente não tem muitos dias de férias. E aí, quando a gente tem férias, a gente quer fazer todas as viagens que a gente pode, né? E essa viagem pra Virgínia foi exatamente o oposto pra mim. Não tava descontando as minhas férias, então, basicamente, eu fui pra descansar, pra conhecer a cidade com calma, pra estar perto de pessoas que me dão esse gostinho de casa, sabe? Então foi uma viagem muito especial, que eu amei e queria muito viver de novo. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de ter uma viagem, um mood mais slow, sem tanta correria. E aí, já engatando nesse assunto de viagens, eu já tô com várias viagens programadas. Inclusive, esse final de semana que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz uma viagem, que eu vou depois gravar um vídeo falando sobre como foi. Então, eu visitei mais um estado. A meta pra esse ano tá sendo pelo menos uma viagem por mês. E até agora tá dando certo, eu tô conseguindo cumprir. E com muito planejamento, porque não é fácil viajar com o nosso orçamento de au pair, com o nosso tempo, né, disponível para viagens, mas tá dando certo. E enfim, gente, esse foi um pequeno resumo de como foi o meu segundo mês do meu segundo ano de intercâmbio de au pair. Teve de tudo um pouco, né? Teve perrengue, teve hobby novo, comprinha, descanso, viagem. Foi isso. Eu tô muito animada pro meu terceiro mês, pra outras coisas que vão acontecer, outras viagens, shows, enfim, muita coisa que vai rolar nesse mês de maio. E eu espero que vocês continuem aqui me acompanhando pra saber o que vai acontecer nesse meu diário de intercâmbio. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e o meu TikTok. E deixem um comentário, fala o que vocês acharam, se vocês querem ver por aqui. E é isso. Um beijo!